Se eu te perguntasse qual foi o maior erro de Moisés, o que você diria? Provavelmente você ia citar o famoso incidente da pedra, né? Ele bate na pedra para tirar água para o povo e por causa disso perde a oportunidade de entrar na terra de Israel. Mas hoje você vai ver que, na verdade, Moisés cometeu um erro mais grave do que esse na sua história. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Moisés era um homem que tinha um sonho, entrar na terra de Israel. Era tudo que ele queria da vida, né? Era o seu maior desejo do mundo. Mas todo mundo sabe que ele não conseguiu realizar o que ele queria. Ele foi castigado por Deus e foi proibido de entrar na terra. Como não podia deixar de ser, praticamente todo comentarista da Torá tenta entender qual foi o grande erro de Moisés que causou uma resposta tão grave assim, né? Uma punição tão grave. E a resposta de praticamente todos os comentaristas, quase unânime, é que o erro dele foi o episódio da pedra, como a gente já falou. Agora, é curioso como alguns episódios bíblicos ficam super famosos, né? E outros as pessoas às vezes mal sabem que existem. Aqui, na verdade, acontece a mesma coisa. Enquanto o episódio da pedra é o mais famoso erro de Moisés, na porção dessa semana a gente vê Moisés cometer um outro erro, e que segundo a maioria dos comentaristas foi muito mais grave do que o erro da pedra. A Torá conta que o povo estava insatisfeito com a comida, que era o maná, e começa a reclamar para Moisés, falando que quer carne. A partir de agora eles querem carne. Moisés leva a queixa para Deus, e Deus, apesar de irritado e desgostoso com a reclamação, fala que vai dar carne para o povo. E aí acontece algo muito interessante. Moisés questiona Deus. Ele diz mais ou menos o seguinte: como é que você vai dar carne para o povo? São 600 mil pessoas. De onde que você vai tirar carne para dar para todo mundo? Nem que a gente mate todo o gado ou que a gente pesque todos os peixes da região, a gente consegue dar carne para o povo, diz Moisés. Não é preciso dizer mais nada, né? Já deu para entender por que esse episódio é muito mais grave do que o da pedra. Moisés está duvidando da capacidade de Deus de dar carne para o povo. Bom, e aí o próprio Deus fala isso para Moisés, né? Ele diz mais ou menos o seguinte: você está duvidando? Né? Você está duvidando que eu sou capaz? O povo pediu carne, eu vou dar carne. E Deus fala mais ou menos o seguinte: você vai ver se eu não cumpro a minha palavra hoje mesmo. E aí, claro, como não podia deixar de ser, a carne chega, né? Deus envia codornizes e o povo come até não dar mais. A Torá conta que veio tanta codorniz que a pessoa que pegou menos codorniz pegou 10 montinhos da ave para comer. Bom, e aí, agora que você conheceu esse episódio, né, que é um pouco menos famoso, repito, da Torá, temos uma pergunta para fazer. Praticamente todos os comentaristas afirmam que o erro que fez Moisés não entrar na terra de Israel foi o episódio da pedra. Já falamos. Mas a gente acabou de ver que todos os comentaristas apontam que esse episódio da carne foi muito mais grave que o da pedra. Então, como é que explica isso, né? O lógico seria Moisés ser punido no episódio da carne, porque ele está duvidando de Deus. E aí, inclusive, uma punição grave de não entrar. Mas não tem nenhum registro de punição aplicada para ele. A resposta é que, apesar de ser algo grave, quando Moisés duvida de Deus, tem aqui um importante atenuante. Isso foi feito em privado. Quando Deus diz para Moisés que vai dar carne para o povo, Moisés questiona, isso vem em particular. Moisés questiona Deus em particular. Então, apesar de ser um erro grave, e em especial para alguém da estatura de Moisés, o erro foi presenciado apenas por Deus. Por outro lado, quando Moisés bate na pedra, o ato em si é menos grave, mas isso foi feito diante de todo o povo de Israel. No episódio da pedra, a Torá relata que para dar água para o povo, Moisés teve que juntar todo mundo, era uma exigência. Né? Aliás, os sábios dizem que isso foi um milagre, porque milhares de pessoas conseguiram ficar num pequeno círculo ao redor de Moisés, né, e da pedra, e ver tranquilamente a água saindo. Ninguém precisou se acotovelar, se empurrar, colocar a namorada no ombro, que nem faz em show, né, para ver melhor. Todo mundo presenciou. Bom, daqui a Kabbalah ensina que tudo que é feito de errado em público tem um peso muito maior do que erros cometidos em particular. Obviamente, isso não quer dizer que se eu errei trancado num quarto, eu não cometi um erro. Cometi. Erro é erro. Mas o erro feito em público, ele tem um peso muito, muito maior. Bom, e agora a pergunta 2. Por que algo feito em público tem um peso maior?
né? Pode parecer óbvio, mas não sei, vamos lá. No âmbito da religião, pecado não é pecado? Né? Por exemplo, vamos pegar o mesmo caso aqui do erro que Moisés cometeu na carne. Religiosamente falando, se eu duvido de Deus sentado em casa, nas minhas elucubrações, não é o mesmo pecado se eu expresso a minha dúvida de Deus em público? Por exemplo, conversando com um amigo? Para a religião, pecado é pecado. E na prática, sim, de fato, é o mesmo pecado. Mas o pecado público é mais grave, sim, por quê? Por um simples motivo. Porque ao cometê-lo, eu estou influenciando e impactando outras pessoas. Quando eu faço algo errado sem que ninguém veja, ainda assim é algo errado. Mas ninguém tem nada a ver com isso, né? É uma questão puramente entre Deus e mim, ou entre mim e minha consciência, ok? É eu comigo mesmo. Quando eu faço esse mesmo erro em público, por outro lado, eu posso estar alastrando esse erro, eu posso estar influenciando os outros, eu posso estar, mesmo sem querer, ensinando os outros a agirem como eu ajo. Então, nesse caso, além do pecado em si, que já é grave, eu estou adicionando um fator multiplicador, que deixa a coisa mais grave ainda. Quando a gente fala de lei judaica, que chama Halahá, existe um conceito baseado nessa ideia chamado Ma'arit Ha'ain, que a gente poderia traduzir como aparências, tá? Vamos explorar aqui um pouquinho isso. O conceito ele diz basicamente que a gente tem coisa que a gente é proibido de fazer, não por ser um pecado em si, mas porque são coisas que se eu fizer em público, pode dar a entender aos outros que um pecado é permitido. Vou dar um pequeno exemplo para ficar mais claro do que eu estou falando. Aliás, o exemplo vem do próprio Talmud, quando discute a questão, tá? Vamos supor que eu estou passando por um local cheio de estátua, tá? De deuses idólatras. E aí, de repente, cai dinheiro do meu bolso. O Talmud fala que eu não devo me ajoelhar para pegar o dinheiro, porque alguém vendo esse ato pode pensar que eu estou ajoelhando para uma das estátuas, né? Que eu estou ajoelhando para a idolatria. Então, olha que interessante. Não é pecado algum ajoelhar para pegar dinheiro que caiu do meu bolso, ok? Beleza. Mas se ao fazer isso, alguém pode pensar que eu estou ajoelhando para a estátua, eu sou proibido de fazer. Por causa desse Maritain, por causa das aparências. Sem entrar então aqui nos meandros da questão da lei, né, que não é o que nos interessa, o que esse conceito está tentando ensinar pra gente? Bom, é aquilo que a gente falou aqui, que tudo que eu faço em público tem um peso muito grande. Nesse caso, repare, nem se trata de um pecado, nem erro é, mas ainda assim eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço só pelo fato de eu estar em público. O problema aqui, na verdade, gente, é algo que se chama influência. Resumidamente, pode ser que ao cometer um erro em público, alguém me veja e queira fazer igual. E aí, por sua vez, alguém vê essa pessoa, quer fazer igual, e assim por diante. Cria uma cadeia de transmissão negativa, né? E quando a gente vai ver, o que começou ali como um erro individual, passa a se tornar um comportamento coletivo. Dependendo do caso, talvez até aquilo se incorpore na cultura de um povo, de uma região, de uma nação. Agora, para encerrar então numa nota um pouco mais positiva, se é verdade que a gente tem toda essa influência negativa com o que a gente faz em público, também tem a influência positiva. E a gente devia pensar nisso com carinho. Tem uma frase na Kabbalah que diz que nós somos, ou devemos ser, né, os embaixadores de Deus no mundo. Bom, vamos pensar nessa frase. O que faz um embaixador? Ele representa um país, né? Se o embaixador fizer algo certo, quem leva crédito é o país. E o oposto também vale. Se nós somos embaixadores de Deus, isso significa que cada ato bom e correto que eu faço no mundo serve para santificar o nome do Eterno, nas palavras do Talmud. Cada vez que eu ajo com honestidade, retidão, lealdade, coragem, eu estou mostrando essas virtudes para as pessoas, né? E influenciando elas positivamente. Pode ser então que através de um ato valoroso meu, eu faça com que uma pessoa que está me observando também comece a executar aquele ato valoroso, percebe? E quando eu falo disso, pessoal, eu não estou falando apenas de agir com moral e ética, tá? Isso também, legal, mas é mais do que isso. Um ato valoroso, por exemplo, para usar a nomenclatura que eu usei, pode ser simplesmente agir com amor, agir com carinho. Tem inúmeras histórias que contam, né, como às vezes um ato de carinho que foi feito influencia uma outra pessoa, seja o receptor do carinho ou alguém que estava observando, e isso literalmente muda o curso da história. Por causa do ato de amor, você transformou alguma negatividade que existia ali no momento, na pessoa, em alguém olhando, né? Bom, então se desse para resumir a mensagem dessa semana seria:
passe a olhar com mais cuidado o que você faz em público, né? Não por questão de ego, de medo, de aparência, não, por causa da influência que isso pode ter nos outros, né? O que em você pode ser uma influência errada e negativa nos demais, cuidado para que não seja. E o que em você, por outro lado, pode ser uma influência positiva, não tenha medo de expressar, de colocar para fora, revelando em aberto e para o grande público. Um beijo grande, tudo de bom, uma boa semana e Shavua Tov.